Olá pessoal, boa noite. Deu um problema técnico aí na transmissão. Esta é a Academia Virtual de Administração. Hoje nós estaremos com o administrador Rogério Bom, né, do Rio Grande do Sul. Júlio, Oi Rogério, tudo bom? Tá conseguindo me escutar? estou te ouvindo. Ah, obrigado aí. Eu tava. Agora acho que deu certo. Foi, agora acredito que sim. Então, obrigado aí pela sua presença. Temos alguns colegas chegando. Eu tenho uma comunidade, alguns amigos internacionais também. Toda vida que eu entro, eles ficam com expectativa que o bate-papo seja em inglês aqui, mas é sempre bom explicar. Hello, guys. This live will be in Portuguese. Someday we'll be organizing a specific live in English to international audience, okay, of the Virtual Academy of Management, okay. Thanks so much for your to be here. Ok, Rogério, obrigado pela aí a participar conosco, né, da live da Academia Virtual de Administração. Um pouco a tratar, porque às vezes está parando um pouco a sua imagem aí, tá bom? Tá conseguindo me Temos alguns ver, colegas Júlio? que estão Me chegando vendo, me aqui. ouvindo? Indo sim. Eu posso também tentar aqui pela internet aqui. Eu não sei se é a sua internet que não está certo, mas vamos vendo aí se tudo certo ao longo registrando a presença de algumas pessoas. Rodrigues, da ANAP, Instituto Florescer, né? Olha aqui, o Florescer falou que minha. Agora. Oi, agora eu tô pelo 4G, parece que tá melhor, eu consigo ver você. Agora tá melhor. Agora melhorou, é verdade. O 4G tá melhor do que a minha internet aqui a cabo aqui, complicado, mas vamos lá então. Então, agora eu acredito que a gente vai conseguir caminhar sem problemas. Aí temos Tatiana Costa Pinto aqui conosco, que é coordenadora da área de fiscalização do Conselho Regional da Administração. Temos a Adrina, que é profissional da administração aqui do Rio Grande do Norte também. Nayara, Nayara Fetter, né? Instituto Florescer, Rodrigues, também Raoni, que é um profissional da administração do Rio Grande do Norte, Francisco Lima também, né? Kleber também, que está aqui conosco, Lucas, Rodrigo Freitas, eu acredito, e outros colegas também que estão chegando aos poucos aí para assistir nossa live, né? Então, Rogério, só para falar um pouco da live, né, da Academia Virtual de Administração, nós vimos esse formato de academia também no estado do Ceará. Eu acredito que tem em vários estados também esse formato da Academia de Administração. Só que por conta da pandemia a gente resolveu operar de uma maneira virtual, né? A academia trazendo especialistas, né? Assim, experts para estar debatendo conosco aí temas da administração e colaborando também para ilustrar também alguns tópicos assim importantes, né? E então, assim, eu já tinha visto, eu já tinha me encontrado com você há um tempo atrás, foi naquele fórum de gestão pública lá em Brasília, e a gente Isso, ano passado. conversou um pouco rápido lá,
E aí tivemos essa oportunidade aí de estar com você hoje aqui, então eu agradeço. Eu vou ler aqui rápido o seu currículo aqui, para que o pessoal tenha um conhecimento melhor aqui da sua pessoa. Então, Rogério Bon é administrador, é mestre em administração, professor universitário, palestrante, consultor em mentor empresarial, autor de 9 livros, foi vice-presidente do Sicredi, vice-presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, é vice-presidente da Confederação Nacional dos Jovens Empresários e também desenvolveu atividades profissionais em mais de 20 países. E hoje ele é conselheiro do Conselho Federal de Administração, né? Então, Rogério, boa noite, fique à vontade aí para se apresentar, falar um pouco do seu trabalho aí, assim, atualmente, e depois eu vou registrando mais alguns colegas que estão chegando aqui na nossa live aqui. Júlio, em primeiro lugar, muito obrigado aí por esse convite, obrigado por nesse momento aí de tantas transformações, de tanta necessidade de ajustes, a gente poder conversar. Então, fico muito feliz aí que tu tenhas lembrado do meu nome. E anytime you want to make a lecture in English, just invite me and we can do for your friends from other country. Okay. Quando quiser fazer uma live em English, podemos fazer sem problema nenhum. Ok, excelente. Júlio, a grande questão hoje é qual é o futuro que nós vamos ter. Porque muito tem se falado, e isso é um ponto que a gente precisa entender, muito tem se falado a respeito do novo normal. E o novo normal é um conceito muito abstrato, porque de que normal nós estamos falando? Porque o que acontece? Acho que quando a gente está olhando com um certo distanciamento tudo isso que está acontecendo, é importante a gente perceber que a construção do futuro e do novo normal está acontecendo agora. Não existe um novo normal que já se estabeleceu, não existe um novo normal que claramente vai acontecer daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, até porque a gente não sabe exatamente o que está nos aguardando. Eu acho que é interessante comentar que quando a gente fala de futuro, os futuristas, que são aqueles profissionais que estudam as tendências e para onde nós estamos indo, eles falam dos cones de futuro. E os cones de futuro, eles têm como base o presente. E uma das coisas que se fala a respeito do futuro é que o futuro ele é influenciado pela inércia do passado e pelas bolhas de presente. Ou seja, tudo aquilo que nós tivemos no passado, de certa forma, vai nos acelerar ou vai nos trancar. E as bolhas de presente, que são as diferentes coisas que estão acontecendo em diferentes áreas, elas podem explodir e tomar um corpo maior em determinado momento, ou elas podem implodir, e aquela tendência deixa de existir. Por exemplo, nós temos a tendência de que dentro de X anos nós vamos estar colonizando Marte. E tu é um homem que trabalha com pesquisa relacionada a esse tema. É uma tendência. É possível? É possível. Então, quando a gente olha os cones de futuro, a gente tem o possível, o plausível e o provável. Mas existe também o preferível. O preferível é aquilo que nós gostaríamos que acontecesse no futuro, que não necessariamente vai ser o que vai acontecer, mas é o que nós gostaríamos. Então, se a gente olha para o momento atual, a gente enxerga um conjunto gigante de transformações que foram se estabelecendo ao longo deste ano. Transformações de comportamento, transformações de hábitos, transformações nos negócios. E tudo isso vai gerando tendências que vão se transformando em pequenas bolhas. E eu vou falar um pouco mais sobre essas bolhas mais adiante. Mas a gente não sabe o que de fato vai tomar corpo e vai crescer e se transformar num futuro provável ou num futuro que efetivamente vai se concretizar e o que vai desaparecer. Algumas dessas tendências elas vão ao longo do tempo crescendo, mas se houver uma transformação de hábitos ali na frente, elas desaparecem, porque são coisas relativamente novas que aconteceram. Então, hoje mesmo,
que em Porto Alegre, Júlio, a gente teve durante vários meses uma situação bastante rígida com relação a distanciamento social e uma série de coisas, mais do que nos outros estados. Aqui foi um dos primeiros estados que fechou tudo e até muito pouco tempo atrás não abria. Então tu via a cidade verdadeiramente parada, comércio parado, comércio de rua parado até muito pouco tempo atrás, os restaurantes parados. Isso trouxe impactos profundos para a economia. Por outro lado, Porto Alegre foi uma cidade que nos últimos 3 meses, mais ou menos, operou dentro do limite da capacidade de atendimento de UTIs. Então, em momento algum, chegou a se entrar aqui no 3º nível de plano de contingência para colocar UTIs específicas para a Covid. Ela foi, além do normal, que já é bastante disponível leitos de UTI aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, foi estabelecido um outro patamar, mas não chegou a se entrar num 3º patamar, que seria a emergência das emergências, digamos. Então, tem esses dois lados. De um lado, a economia ficou asfixiada, de outro lado, não houve essa explosão de casos, como a gente viu em outros estados e em outros países. E aí também, me parece, Júlio e as pessoas que estão nos vendo, que a gente, quando fala de analisar o atual momento e olhar para frente, a gente tem que olhar pelo menos 2 situações. A gente tem que olhar o que está acontecendo sobre 2 prismas. Um prisma, que é o prisma da economia, e eu sou administrador, tu é administrador, não tem como a gente não falar dos negócios, não tem como a gente não olhar para as empresas, para as cidades e ver o que está acontecendo. Mas tem o lado da saúde, que afinal de contas tudo o que aconteceu foi em função do impacto na saúde. Né? É tudo consequência dessa pandemia que surgiu lá na China. Então a gente tem uma situação, hoje aproximadamente 36 milhões de casos de Covid no mundo, 1 milhão de mortos. Como é que tu enxerga uma transformação quando tu tem 1 milhão de mortos causados por uma doença num ano? Né? E com todo o holofote da mídia internacional mostrando isso. A gente sabe que por ano morre 1 milhão de pessoas de causas outras. Né? Acidentes de trânsito tem um grande número, câncer mata muito, mas não, essas pessoas que morreram de Covid talvez não morressem de outras causas, talvez vivessem mais 10, 20, 30, 40 anos, não se sabe. Então, tem esse impacto da saúde, que não pode ser esquecido de modo algum. A gente precisa respeitar esse 1 milhão de pessoas que morreram no mundo, 150 mil pessoas que morreram aqui no Brasil. E, por outro lado, a gente tem uma situação que é também muito forte, segundo os dados da OCDE, da Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Econômico da Europa, o Brasil teve uma queda de aproximadamente 9,7 pontos percentuais na economia ao longo desse ano. Isso é muito forte. Nós estamos com um nível de desemprego bastante alto, que ainda dá para se dizer que é menor do que se imaginava que estaria acontecendo, em função de uma série de situações. Até mesmo dá para se dizer que o mês de agosto foi o melhor mês, isso não sou eu que estou dizendo, são dados do IBGE, melhor mês de agosto em termos de contratação desde 2010. Ou seja, a economia caiu, teve um choque, uma queda assim, absurda, todo mundo se assustou, tudo parou e gradativamente as coisas estão começando a andar. A questão é para onde? A questão é que novo normal que nós vamos ter? O que está acontecendo agora que veio para ficar? E o que está acontecendo que é modismo, que é um hábito que não vai durar? O que está acontecendo que de fato não será uma transformação duradoura, mas sim algo para essa travessia desse momento que a gente está vivendo? Essa talvez seja a grande questão, o grande ponto de interrogação que a gente tem, Júlio. Ok, eu vou aproveitar aqui e fazer alguns registros de alguns colegas que estão chegando, como Rosevaldo Oliveira, também Geniane,
deixa eu ver quem mais aqui. Elisa, é, também Cláudio Menezes, também que está por aqui, João, administrador João, está aqui também, Zélia Fernandes, Diego Andrade, entre outros colegas que estão chegando por aqui também. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos aí no bate-papo com o Rogério Bon, certo? O Rogério, uma coisa que eu estava pensando aqui também, que assim, os profissionais de administração, eu me percebo assim nisso que eu vou estar falando, assim, é minha voz também isso, que muitos dos que escolhem a administração imaginam projetos de empresa, né, que vão estar iniciando, né, imaginam a criação de empresas, e eu acredito assim que a questão do futuro para o administrador é uma coisa presente, né? Assim, é meio assim dilemático isso, mas assim é presente porque nós trabalhamos com plano de negócios, né? Com planejamento, com orçamento. Então a gente está sempre fazendo leituras da realidade, não uma leitura atual, mas leituras futuras, né? E eu acredito que esse momento presente ele demanda um exercício de leitura do futuro, tentar imaginar esse futuro de uma forma muito desafiadora. Então, o administrador, ele não pensa só no presente, ele pensa no futuro, daqui a 2 anos, 3 anos, 5, 10 anos. Então, ele imaginando decisões, se vale a pena empreender aquele negócio, quais vão ser variados riscos, né, que vão surgir para a sustentabilidade desse negócio ao longo do tempo. E acredito que o Covid, que esse tema do Covid que você está trazendo aí, é um momento emblemático, porque observei também que muitas pessoas estão iniciando negócios, né? Porque, de repente, estão observando que é como se fosse um restart, né, do computador, quer dizer, desligou lá o computador para todo mundo e todo mundo tá reiniciando, nem todo mundo vai reiniciar o negócio novamente, e talvez nesse cenário de desligar o computador, o sistema, né, desligar o sistema mundial e ligar o sistema novamente, nem todos vão conseguir ligar esse computador, e talvez isso gere oportunidades de negócio para novos players, né? Novas pessoas que de repente imaginam a criação de negócio com uma configuração nova, né? O que é que você acha disso? Você percebe isso também? Júlio, a grande questão é qual é o computador que nós vamos ligar e quem é que vai estar operando esse computador. Quero aproveitar para mandar um beijo para minha esposa, Ana Paula, que está aqui também. Vários amigos eu vi aqui entrando, participando. Minha mãe também passou por aqui, está por aqui. Então, aproveitar para dar um beijão aí para todos, né? Mas a questão é assim, quando tu para a máquina, né, a gente vinha andando, a economia brasileira estava em franca recuperação, depois de vários anos patinando, e de repente, puxa, tira da tomada, para tudo. E o que aconteceu? Não é simplesmente ligar de novo na tomada agora e ver, agora vamos retomar de onde a gente estava. Não, porque o cliente mudou. Uma série de novos hábitos foram desenvolvidos nesse período. Então, quem fez o seu planejamento antes, provavelmente não vai conseguir colocar em prática esse planejamento agora da forma como tinha feito lá atrás. Em primeiro lugar, eu gosto muito de trazer o exemplo do e-commerce. Muitas empresas, muitas lojas e muitos profissionais passaram a fazer o uso do e-commerce, as vendas pela internet, para conseguir sobreviver em função deste momento de pandemia. Só que o que acontece? Um grande número de pequenas empresas não tinha claro o processo de e-commerce. Nunca tinha feito. E aí, de repente, fecharam as lojas. Olha, não pode, presencialmente, não pode ter ninguém lá dentro. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa. O que a gente viu muito, e eu vi aqui em Porto Alegre, região, várias cidades aqui do Rio Grande do Sul, por onde eu andei. Plaquinhas na porta da loja, vendo pelo WhatsApp. E esse foi o e-commerce que a maior parte dos pequenos colocou. Então,
não era algo planejado, não era algo organizado. As lojas sabem, os profissionais sabem que as vendas pela internet, elas vieram e vinham já crescendo muito significativamente, mas não é essa a melhor forma. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, muitas pessoas nunca tinham comprado pela internet, por medo, por falta de hábito, e de repente, bom, mas eu vou precisar comprar alguma coisa. E aí as pessoas passaram a comprar de empresas, de lojas, de profissionais que também não tinham muita experiência nessa área. Então tu tem, de um lado, um conjunto bastante grande de usuários que passaram a se utilizar da compra pela internet, sem nunca ter usado, e de outro lado, um grande contingente de empresas que passaram a vender pela internet sem nunca ter feito. O que acontece? Problema. Então, uma das coisas que a gente tem acompanhado de clientes nossos e de pessoas com quem a gente tem conversado é, existem um conjunto de pessoas que testaram fazer compras pela internet e não se deram bem. Não gostaram, tiveram uma experiência ruim. O que vai acontecer? Não, eu não quero mais isso. Porque a gente sabe que uma vez que acontece um problema com um cliente, para tu reverter aquela imagem negativa é difícil. Então, tu imagina, uma pessoa que já tem resistência, foi fazer e a coisa não deu legal. Ah, não quero, não vou mais testar, não vou mais tentar. De outro lado, várias lojas fizeram isso que eu te comentei, ou outras formas também não muito estruturadas de comércio eletrônico, e também não deu certo. Então, não, vamos ter que recuar. Então, o planejamento que vinha acontecendo, ele foi trocado. Quem estava imaginando em desenvolver um negócio de uma forma teve que repensar totalmente para entrar na nova energia, no novo momento que está acontecendo agora, e levando em conta este tipo de transformação. Sim, o e-commerce veio para ficar, já é uma tendência, mas qualquer tipo de e-commerce não. Tem que ser uma coisa estruturada, tem que atender o cliente, tem que pensar que muita gente não tem o hábito, não sabe como fazer, tem medo. Então, é uma questão que precisa ser levada em conta. E o administrador, ele é um construtor de futuro. Eu enxergo que nós construímos futuro. Né? Quando eu falo desenvolver os novos futuros possíveis, é exatamente isso. Qual é o futuro que eu quero? Porque se eu quero um futuro onde haja um envolvimento de mais tecnologia no meu negócio, independente do que seja, eu tenho que construir isso. Eu tenho que olhar a tendência dentro daquelas bolhas de futuro, enxergar aonde que eu me enquadro nisso e trabalhar para fazer com que isso seja verdade na minha realidade, no meu negócio, na minha esfera de desenvolvimento. Porque se eu não fizer isso, aquilo não vai acontecer para a minha empresa. Se eu não me organizar para fazer um trabalho de comércio eletrônico adequado na minha loja, por exemplo, pode ser uma tendência do mundo inteiro, mas não vai ser no meu negócio, porque eu não me preparei para isso. Então, essa questão de construção, de planejamento, de estruturação de futuro, passa muito por a gente definir aqueles pontos, aquelas estratégias que estão alinhados com as nossas crenças, com os nossos valores dentro da nossa organização e trabalhar para que isso aconteça. Não interessa se é uma tendência no mundo, se eu não me estruturar para isso, eu fico fora. E não tem jeito. O Rogério, registrando a presença aqui de alguns administradores, como Flávio Emílio, Nevinha também que está aqui conosco, e também outros colegas também que estão aparecendo, acredito seus colegas também. Eu estou vendo aqui alguns nomes familiares aí, seus aí, certo? O Diego Andrade e entre outros colegas. Uma coisa também que eu estava percebendo a partir dessa questão desse reboot, né, do reboot desse sistema aí, dessa reinicialização desse sistema aí, é que não só essa questão de avaliando novos projetos de empresas ou novas estratégias empresariais, mas também novos projetos de vida também, né? Então, de repente, tinha aquela pessoa que não visitava muito e não ficava muito tempo com os filhos também, com a família, e de repente, esse momento, ele chega e diz assim, olha, essa questão do Covid é uma realidade,
Você amanhã você pode estar aqui com a gente, amanhã você não está, e de repente as pessoas podem também estar reavaliando projetos de vida, até a questão do teletrabalho também, a pessoa está mais perto da família também. Como é que você avalia isso? Só fazer um comentário que o Diego é amigo, ele está em Balsas, no Maranhão. Então, Maranhão também Olha está aí. presente. A Célia é de Brasília, o Rosevaldo também é de Brasília. Olha aí. Júlio, a transformação que nós passamos, ela modificou as relações entre as pessoas também. Então, a questão do trabalho do home office, tu vê que é algo que também era uma tendência gradativa que estava acontecendo, já é algo há muitos anos que acontece em diferentes lugares. Eu tive a oportunidade de coordenar diferentes missões empresariais aí para vários lugares do mundo. Para o Vale do Silício, coordenei diferentes missões, para o Canadá, para a Alemanha. Então, em diversos desses lugares, já há 10 anos atrás, a gente via uma estrutura toda sendo preparada para que as pessoas não precisassem se deslocar até o seu local de trabalho, mas que trabalhassem remotamente com as ferramentas que se tinha na época. Por outro lado, existia ainda, e ainda existe, mas um pouco menos, uma resistência. Porque, para muitos empresários, essa questão de não ver o seu funcionário trabalhando, né, é algo desafiador. Será que ele está trabalhando? Será que ele está em casa olhando live do Júlio Rezende no Instagram, ao invés de estar trabalhando? Será que o cara está assistindo um vídeo do Netflix? E, bom, quando a pessoa está trabalhando em home office, é inevitável que alguma coisa diferente aconteça, em especial nesse momento onde as crianças estão em casa, porque não estão indo no colégio. O colégio veio para dentro da nossa casa, ou seja, a educação invadiu os nossos lares. Não fomos nós que invadimos o espaço de trabalho e invadimos o espaço de estudo. O espaço de estudo e o espaço de trabalho é que invadiram as nossas casas. Então, nesse momento em que isso acontece, é muito confuso. Como é que vai se imaginar que uma pessoa vai ter exatamente o mesmo comportamento, a mesma dedicação que teria num escritório, estando em casa, com o filho puxando o pé dele, com o gato subindo na mesa, com alguém dizendo, olha, está na hora da comida, vamos lá. Quer dizer, essas coisas precisam ser levadas em conta. Não é simplesmente chegar, tirar as pessoas, botar dentro de casa e dizer, ó, isso é home office. Não, isso não é. Isso é uma emergência. Home office é algo estruturado. É organizar para que a pessoa tenha os melhores meios possíveis, se ela não tiver, para trabalhar em casa, que é uma coisa que foi acontecendo ao longo do tempo. A gente viu empresas fazendo atitudes como, por exemplo, colocar a cadeira de trabalho da pessoa na empresa foi levada para muitas pessoas trabalharem em casa. O computador que a pessoa está usando em casa não é o computador dela, é o computador da empresa. Diversas empresas reforçaram a internet de funcionários para poder conseguir fazer funcionar adequadamente. Então, isso é um planejamento de home office. É diferente de dizer, todo mundo para casa, né? Isso é a emergência. Por outro lado, essa questão que tu trouxeste é muito significativa. Todos nós, né, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, e isso faz com que o nosso tempo ele fique mais na mão do nosso trabalho do que na nossa própria mão. Então, a gente se envolve em vários projetos. Eu, por exemplo, eu sou professor de pós-graduação, eu sou conselheiro do CFA, eu trabalho com consultoria, faço palestras, escrevo livros, coordeno missões para o exterior, estou coordenando um projeto que é o Think Global, que é para trazer a visão de internacionalização para empresas de um modo geral. E aí, muitas vezes falta tempo para, vamos fugir, vou pegar meus filhos, pegar minha enteada, pegar minha esposa, pegar minha mãe, vamos fugir para a Serra do Rio Grande do Sul aqui, vamos passar um sábado em algum lugar. Nem sempre a gente consegue fazer isso, antes da pandemia. Agora, mais complicado ainda. Então, o que a pandemia nos traz como reflexão é que a gente precisa se organizar para abrir espaços para que não seja a nossa vida restrita à questão de trabalho e de trabalho e de trabalho, ou de estudo e de estudo. Não, eu preciso ter um balanceamento. Eu gosto muito daquele livro A Tríade do Tempo, porque ele nos faz algumas reflexões sobre isso.
não só sobre a questão do importante, urgente e circunstancial, mas a questão da família, a questão do trabalho e a questão pessoal. Então, eu preciso estruturar a minha vida para que eu tenha as melhores condições de fazer entregas no universo do trabalho. Eu preciso estruturar a minha vida para atender a minha família, para fazer coisas legais, interessantes, ter momentos de qualidade com a minha família, porque quantidade não é qualidade. A gente sabe que as pessoas podem passar o dia inteiro juntas e não dirigir um ao outro uma palavra, ou passar o dia brigando, ou qualquer coisa desse tipo. Isso não é qualidade, isso não adianta nada, isso é pior. Mas construir momentos de qualidade entre as pessoas. Mas também, no meu entendimento, há de se ter momentos para nós. Ou seja, eu preciso ter tempo para mim, para fazer alguma coisa que faça sentido para mim, que eu goste. É assistir um vídeo que eu quero, é ler um livro que eu quero, é sair dar uma caminhada no meu condomínio, ou aqui na quadra, ou sei lá, alguma coisa. Tem que ter esses momentos. Se a gente tem que ter essa dedicação importante para o trabalho, se a gente tem que ter a dedicação para a família, nós não podemos esquecer de ter momentos para nós. Porque sem uma estabilidade emocional minha, eu não vou conseguir atender a minha família, eu não vou conseguir fazer as entregas que eu preciso para o meu trabalho. E a consequência é que tudo acaba desmoronando como um castelo de cartas. Se a base de tudo, que sou eu, não está estruturado. Ter tempo para si é fundamental, como disse a Ana Paula, minha esposa. Ô, Rogério, uma coisa que eu percebo e que vai de encontro ao que você está falando aí um pouco também, é essa questão da internacionalização, né? Assim, do profissional da administração. Eu tenho alguns ex-alunos que hoje trabalham no mercado internacional, estão Estados Unidos, Nova Zelândia e outros países aí. Você tem essa percepção também que o profissional da administração ele deve se preparar melhor para estar atuando em mercados internacionais, assim, porque você veja que a gente está fazendo uma live hoje que tem uma pessoa do Rio Grande do Sul e outra do Rio Grande do Norte, né? Uma distância enorme aí. Mas essa live eu tenho tido encontros com pessoas de outros países também, assim, todas as semanas. E, na verdade, o profissional da administração ele deve se preparar para essa realidade, né? Assim, de encontrar oportunidades fora também do país também. Como é que você percebe isso? Eu acredito que nós limitamos o nosso espaço de trabalho, nós limitamos as nossas parcerias e nós limitamos o nosso mercado. Se eu enxergo que o meu negócio, que a minha atuação, ela pode ser global, eu tenho condições de buscar parceiros, de buscar projetos, de buscar clientes, de buscar fornecedores, né? E fazer com que a minha atuação se torne global. Se eu acredito que a minha atuação é regional ou na minha quadra, eu vou fazer isso. Então eu concordo totalmente, Júlio, que os profissionais de administração sempre deveriam estar preparados para atuar no mercado global. Mas agora está mais do que provado. Eu posso trazer exemplo, eu estou envolvido com diferentes projetos. Há muitos anos eu estou envolvido com projetos internacionais, seja na construção de missões, congressos, enfim, vários projetos, normalmente 2, 3 vezes por ano envolvido com esse tipo de situação. E agora, isso se intensificou muito fortemente, porque se existia algum tipo de restrição de se fazer reuniões virtuais, de se fazer parcerias mais amplas no ambiente internacional, isso, nesse momento, caiu muito rapidamente. Então, é muito natural, nesse período, nesses 5, 6 meses aí, desde o início mais, né, das 7 meses já, 7 meses que a gente está com esse processo de pandemia, tem sido muito natural reuniões onde se refere a projetos que tem uma pessoa lá do Canadá, uma pessoa da Holanda, uma pessoa aqui do Uruguai, né? Eu também estou envolvido com algumas organizações internacionais. Eu tive oportunidade de fazer uma capacitação para as lideranças de uma organização internacional do Peru. Então eu fiz aqui a capacitação aqui do meu os dirigentes dessa entidade
a gente enxerga as possibilidades, a gente se prepara para lidar com o ambiente internacional, a gente vai atrás das parcerias, né? E uma coisa leva a outra, né? E tem que se pensar exatamente dessa forma. Não colocar limite nas nossas áreas. Então, é por aí. É uma decisão mais do que outra coisa. Quando a gente... Alô, alô? Oi, dei uma travada grande aí. Deu uma travada grande aí, pessoal. Peço desculpa. Eu não sei se é na minha internet aí, ou na de Rogério, ou na plataforma do aplicativo. Seguinte, tá me escutando? Estou te escutando, perfeito. Aproveitar aqui o comentário da Tatiana. A pandemia nos proporcionou oportunidades de acompanhar muitos temas relevantes, já que a virtualização tornou-se o principal meio de atualização. O que eu tinha comentado, fazendo uma síntese, é que o tamanho do nosso negócio e o tamanho da nossa atuação é uma decisão nossa. Se eu decido que eu vou ter atuação global, eu começo a trabalhar nesse sentido, começo a me preparar nesse sentido e as coisas começam a acontecer. Se eu decido que eu vou trabalhar na minha quadra, eu vou trabalhar na minha quadra e as coisas acontecem na minha quadra. Então, é isso, né? O pensar global e trabalhar para que isso aconteça é que faz com que a gente perceba e assuma projetos e oportunidades que são muito grandes. Né? E uma frase que eu gosto também de ouvir e de o trabalho, ele vai ser igual para a gente se organizar de uma forma ou se organizar de outra. Então, por que não pensar em projetos maiores, pensar em ação maior? E eu concordo com o que a Tatiana falou, que tantas coisas, né, que a gente não estava acostumado a lidar, tantas informações que a gente não acompanhava, nós passamos a acompanhar, justamente em função desse processo de pandemia. E nos fez refletir sobre tudo, sobre nossa carreira, sobre nossos negócios, sobre a forma da gente fazer, de encaminhar a todos os nossos processos. Então, sem dúvida, está sendo uma oportunidade para quem está aproveitando, né, Júlio? Porque, também é uma decisão, né? É uma decisão aproveitar esse momento para aprender, para pesquisar, para fazer coisas novas. Eu não posso me dar o luxo de ficar parado esperando que as coisas voltem a ser como eram. Porque elas não vão voltar a ser como eram. Eu não sou mais o mesmo, tu não é o mesmo. Quando nós nos encontramos lá no evento, algum tempo atrás, tu era outra pessoa e eu era outra pessoa. Hoje nós já nos transformamos em pessoas diferentes. A gente aprendeu muito nesse processo. Tu aprendeu dentro do teu campo de ação, das tuas atividades. Eu aprendi com as minhas dores, atendendo os meus clientes. E hoje nós nos transformamos em pessoas diferentes. Então, não tem como imaginar que vai voltar tudo a ser como era, porque os meus clientes mudaram, meus fornecedores mudaram, eu mudei. Então não dá. Eu preciso aproveitar e acelerar o meu desenvolvimento. Aprender o máximo que eu puder, né, de coisas novas, de tudo que eu tiver oportunidade. E eu acho legal a gente aprender coisas que a gente não costuma lidar. É bacana, eu trabalho com administração, com internacionalização, com esse universo de gestão de pessoas. Ok, vou focar nisso. Mas conhecer sobre temas diferentes também. Coisas que não é o nosso dia a dia. Né?
plataformas de live, por exemplo, plataformas de... Todos nós estamos tendo que lidar um pouco com isso, cada vez uma live, uma palestra virtual e uma plataforma diferente, a gente tem que aprender um pouquinho de uma, um pouquinho de outra. Isso é bacana, isso é bom para nós, né? Agora, se eu ficar reclamando, que saco, vou ter que usar naquela plataforma que a pessoa lá me convidou, em vez de, poxa, que bacana, é uma plataforma diferente, vou aprender mais uma. Né? Então, é tudo como a gente enxerga as coisas. São muitas plataformas diferentes aí que a gente vai convivendo, né? Vai descobrindo aí, né? E vai vendo a que funciona melhor para uma situação, né? Para outra, né? Então, assim, é sempre com esse propósito de estar realizando comunicação e entrega de conhecimento, né? Então, acredito, assim, que esses 7 meses aí, eu falo para alguns alunos aí, que eu dou aula em engenharia da produção, que, assim, esse período agora é um período de você se transformar em um especialista, né? As pessoas, elas se transformarem em especialistas a partir dessa grande quantidade de conhecimento disponível aí, né, para elas criarem novos perfis e usarem a própria internet também para estar gerando oportunidades de negócio, né? Eu vou registrar aqui a presença de nossa conselheira federal, Ione Salem, né, que está aqui conosco também. Um abraço, Ione. Ione é uma das idealizadoras aqui da Academia Virtual de Administração também. E outros colegas que estão conosco aí, o Bruno Spolidori, Dornelles, Gardênia Souza também, minha amiga, e outros colegas também, Elizabeth Bom também que está aqui, a professora Alice Dantas e outros amigos que estão assistindo aí, prestigiando você e a minha. E agradeço a participação de todos. A Ione é colega lá do Conselho Federal, somos colegas como conselheiros lá. Muito obrigado por estar aí também. Isso. E, Rogério, só uma coisa, acho que talvez a gente não tenha falado aqui, essa questão o que você acha que o Conselho Federal ele poderia fazer, assim, uma linha nova, assim, de trabalhar para que o profissional da administração ele construa esse perfil internacional, esse perfil de atuar em outros mercados, né? Porque muitas vezes vai existir situações que localmente não tem aquele salário que ele imagina, que ele quer, e muitas vezes essa oportunidade de trabalho pode estar no estado vizinho, ou pode estar em outro estado, ou se não em outro país até. Como é que você acha que ele poderia se preparar melhor para essa realidade? Na verdade, as oportunidades hoje elas já estão em toda parte. Muitas das vagas, pensando em vagas de emprego primeiro, né? Muitas das vagas de emprego que estão sendo oferecidas hoje, e quando a gente olha no LinkedIn, a gente vê, aliás, essa é uma grande dica para quem não usa o LinkedIn, use, porque o LinkedIn é uma plataforma de conexões profissionais no mundo inteiro, não é uma plataforma de procurar emprego, é uma plataforma de conexões profissionais, mas quando a gente olha no LinkedIn, por vezes são divulgadas vagas lá, a gente vê em muitos casos, local, remoto, ou seja, muitas pessoas hoje estão trabalhando em empresas internacionais remotamente, e não apenas na área de tecnologia. Então, eu enxergo o papel dos conselhos, do Conselho Federal e dos conselhos regionais, fortalecendo essas conexões internacionais. E isso é uma coisa que já vem sendo feita há bastante tempo. Diversas missões onde eu tive a oportunidade de coordenar foram organizadas pelo Conselho do Rio Grande do Sul e conjunto com o Conselho Federal. A gente esteve envolvido aí em projetos junto com a ONU, com a Organização Internacional do Trabalho, para a multiplicação do pensamento do trabalho decente. Então, essas conexões com o ambiente internacional, elas já existem aí há bastante tempo. O que eu enxergo? Tem que fortalecer, tem que fazer com que essa questão de enxergar o mercado internacional não seja uma exceção. Né? A gente vê muitas vezes os profissionais da Europa, da Holanda, da Alemanha, uma abertura a multiculturalismo, uma abertura, eles sabem que eles vão lidar com um francês que está ali no outro dia, com um inglês que está lá circulando, eles vão estar fazendo negócios na Bélgica, vão estar fazendo negócios na Luxemburgo e por aí vai.
Agora, o que acontece? A Europa cabe 1,5 vezes dentro do território brasileiro. Então, é como se cada estado do Brasil fosse um país. Então, a gente tem essa realidade de multiculturalismo aqui dentro do Brasil. Para eles, as pessoas que circulam aqui, é como se a gente estivesse fazendo deslocamentos dentro de outros países lá. Então, para eles é muito natural isso. Para nós, no Brasil, é menos. Aqui no Rio Grande do Sul, que é fronteira com o Uruguai, com a Argentina, a gente cresce falando espanhol, ouvindo espanhol, as pessoas na rua circulando. As cidades fronteiriças têm uma realidade muito forte disso. Outros estados da federação lá, região norte, tem a Guiana Francesa como fronteira, então tem a realidade do idioma francês, mas a maior parte do Brasil não tem. Ela não percebe como isso unidades. Então, me parece que é algo a ser incentivado. Cada vez mais se ter dentro das áreas profissionais, e o Conselho Federal ele pode ser um incentivador, continuar a ser um incentivador disso, né, de fortalecer a visão para os administradores. Olha, o mercado não é só na tua região, o mercado é no mundo. E seja não apenas em buscar um emprego, mas em gerar um negócio, gerar uma parceria, fazer uma atividade, criar um projeto. Né? Mas para isso tem que estar preparado. Uma das coisas que a gente vê, eu vou repetir isso, grande parte dos profissionais com quem eu falo enxergam o LinkedIn como uma plataforma de procurar emprego. Não enxergam como uma plataforma de conexão profissional. E em vários momentos eu fui procurado por parceiros, inclusive de outros países, para fazer uma ou outra atividade, porque viram as coisas que eu posto no LinkedIn. Eu tenho um projeto chamado Pílulas de Gestão para a Travessia. Até agora são 34 pílulas, 34 dicas que estão tanto no meu Instagram como no meu LinkedIn, onde eu falo a respeito de situações que as empresas, que as pessoas devem se atentar nesse momento. Serão no total 101 pílulas. Em função disso, as pessoas às vezes me procuram e pedem, sugerem projetos, sugerem situações e que não estariam acontecendo se não estivesse lá no LinkedIn fazendo essas conexões. Então é isso, é uma questão de se preparar, abrir os horizontes para poder ampliar, sem dúvida, as áreas de atuação. Isso, eu acho que você falou a palavra certa, é essa questão da preparação, né? Ele se preparar, algo que ele tenha motivação para estar estudando, né? Para estar se aprofundando também, né? E fazer a comunicação também, né? Em termos de posicionamento também profissional, mostrar que tem um expertise sobre aquele tema ali e ver o que é que pode acontecer a partir dali, né? Mas realmente o LinkedIn é uma ferramenta muito poderosa, né? Se for usada de maneira correta, eu tenho visto assim um resultado muito bom assim no LinkedIn, mas depende também assim de que tipo de conteúdo você está compartilhando também, se esse conteúdo é uma coisa verdadeira sua, se é realmente fruto de resultado, de trabalho, né? Se de repente as pessoas percebem isso como uma coisa consistente, né? Para ter confiança, né? No trabalho, né? Desse profissional, né? Mas eu acredito que uma coisa que talvez pudesse ser trabalhado a gente até falou isso numa live semana passada, era uma orientação melhor para o uso do LinkedIn, né? Porque Sim. não é só o uso, porque assim, por trás tem essa questão dessa preparação que você falou, né? Você concorda com isso? Totalmente, Júlio. Porque a gente precisa ser fluente no idioma das mídias sociais também. Ou seja, nós estamos fazendo essa live aqui no Instagram e o Instagram tem uma linguagem, tem um jeito, tem uma informalidade. Se a gente estivesse fazendo no LinkedIn, seria diferente. O público é diferente. Enfim, o que a gente posta no Instagram não se posta necessariamente no LinkedIn. Né? Então, muitas vezes as pessoas acabam fechando portas porque começa, legal, vamos trabalhar então no LinkedIn, e começam a fazer as coisas do mesmo jeito que fazem no Instagram, no Facebook, e não é. O LinkedIn, ele é mais formal, ele é mais sério, ele tem uma finalidade de conexões profissionais, de geração de negócios, geração de oportunidades. Então a pessoa precisa se preparar, sem dúvida, para atuar dentro desse ambiente
de mídias sociais diferente de cada mídia que existe. Então, é fundamental também, eu vejo às vezes os profissionais dizerem assim, eu não estou em mídia social, eu não quero expor a minha vida. Ora, não exponha a tua vida, exponha o teu trabalho, exponha o que tu faz, exponha as tuas conquistas profissionais, exponha as tuas capacitações. Isso são coisas positivas. Agora, se eu vou numa festa com amigos e estou assando uma carne ali, eu não vou tirar uma foto minha assando carne para botar no LinkedIn, ou no Facebook, ou no Instagram, em lugar nenhum. Eu não vou fazer. Porque não vai agregar para o resultado que eu quero dentro das mídias sociais, que é divulgar o trabalho, que é divulgar as conquistas, que é fazer com que as pessoas percebam que, de alguma forma, eu sou capaz de agregar valor a elas. Que quando uma pessoa faz uma capacitação com um profissional que tem algo a entregar, essa pessoa vai sair com algo a mais, vai ter aprendido algo que ela não teria aprendido se não tivesse contato com essa pessoa. Então, isso são coisas que precisam ser refletidas. As mídias sociais, elas não existem para ostentar o carro novo, para ostentar a roupa nova. Pode fazer isso, ok, mas há específicas mídias para fazer isso e outras não. E quem só faz isso acaba criando uma imagem que não é positiva, uma imagem que acaba deteriorando a percepção que as pessoas têm a respeito desse profissional. Então tem que saber como atuar, como navegar dentro desse ambiente das mídias sociais também. Rogério, a gente está caminhando aí para os últimos 5 minutos aí da live e aqui no Instagram ele tem o costume às vezes de cortar um pouco mais cedo, ele dá aquele aviso de 2 minutos e às vezes não é 2 minutos, é 1 minuto. Então assim, eu deixo esse espaço final aí, lembrando dessa questão das pílulas, né, e que você trabalha esse conceito, essa analogia das pílulas, em relacionado a essa temática de internacionalização aí, lembrando um pouco desses conteúdos, dessas entregas que você fez relacionado a isso. Qual seria uma dessas pílulas ou alguma dica final que você poderia dar para os profissionais que estão assistindo aí? Alguma que de repente você percebe assim, você tem percebido que uma coisa mais valiosa hoje, que ele deveria estar fazendo isso para encontrar melhores oportunidades no mercado? Júlio, eu vejo que todos nós, nesse momento, nós temos 3 escolhas. A primeira escolha é ficar parado, observando as coisas e dizendo que nós somos vítimas de tudo que está acontecendo. Somos vítimas da pandemia, somos vítimas da parada da economia, somos vítimas desses problemas. A segunda alternativa que nós temos é ser espectador. É ficar olhando as coisas. As coisas estão melhorando, não sei se elas estão melhorando. Agora, a terceira alternativa que nós temos é ser protagonista. É tomar para mim a responsabilidade que eu tenho. Eu não tenho condições de transformar tudo, mas eu tenho condições de transformar algumas coisas, começando por mim mesmo, começando pelas pessoas do meu entorno, começando pelo meu dia. Eu posso escolher acordar de manhã e ficar reclamando, acordar de manhã e ficar observando, ou acordar de manhã e fazer algo novo, fazer algo diferente, fazer uma nova parceria, fazer um novo estudo, aprender alguma coisa diferente, ser protagonista. Se é possível se dar alguma dica para as pessoas, essa seria a minha dica. Seja protagonista. Escolha alguma coisa nova, importante, diferente e faça. Ficar em casa reclamando, ficar em casa observando, não vai mudar nada. Só vai nos deixar mais preocupados, mais tristes, mais desanimados. Quando eu faço uma coisa nova, quando eu gero uma conexão nova, provavelmente eu vou estar ajudando, além de a mim mesmo, outras pessoas. Então o protagonismo nesse momento, na minha percepção, é o que deve ser feito por todos nós. Buscar um espaço e trabalhar nesse espaço, desenvolvendo algo novo. Assim, só para o que você falou, me lembrou de uma situação aqui, que eu me envolvi assim com bons trabalhos, boas atividades durante esse período aí, desses 6, 7 meses aí, e tive uma ocupação muito positiva e eu acredito que isso foi muito positivo para mim no sentido de não estar tendo pensamentos negativos, né, durante esse período aí. Então acabou que foi um período muito bom aqui para mim, assim, existiram preocupações, mas assim, tive bem com minha família, com
também com minhas atividades, me afastando de aflições também. Então, assim, essas atividades, esses desafios que você está colocando de ser protagonista, pode levar a pessoa a ela se ocupar, né? Assim, na psicologia tem um termo que é o espaço psicológico, que é como é que a gente ocupa essa caixinha aqui, os nossos pensamentos. Então, se a gente tiver chance de ocupar os nossos pensamentos com coisas positivas, né? Essa questão desse protagonismo que você está falando, é algo muito positivo, acredito, para o profissional, né? Não tem dúvida. Nós vamos estar pensando em alguma coisa. Nós vamos estar fazendo alguma coisa. Se a gente conseguir direcionar o nosso pensamento e as nossas ações para algo que construa coisas positivas, pensamentos positivos vão gerar ações positivas e vão ajudar nós mesmos e as outras pessoas. Pensamentos negativos vão gerar, de alguma forma, nos policiar para construir coisas positivas para nós e para os outros. E eu quero te agradecer muito, Júlio, aproveitando esses momentos finais aí, Uhum. pelo convite, agradecer para todas as pessoas que estiveram aqui nessa nossa conversa, e dizer que não existe um novo normal, existe um normal que nós estamos construindo. O Júlio está construindo o normal dele, eu estou construindo o meu normal, e cada uma das pessoas com quem a gente interage está construindo a sua nova realidade, o seu novo futuro possível, que vai ser diferente para cada um de nós. Isso. Então tá ok, Rogério. Aqui ele vai começar a contagem aqui dos 2 minutos. Então eu agradeço assim o seu compromisso aí com a profissão, né, de administração, de estar compartilhando o seu conhecimento, sua sabedoria aí. E espero também a gente possa fazer alguma coisa no futuro. Eu acredito que sim. E então, pessoal, agradeço a presença de todos aqui nessa live da Academia Virtual da Administração. Acompanhem aí sempre às segundas-feiras, às 19 horas. A gente tem procurado manter esse horário das lives, sempre trazendo bons profissionais para estar compartilhando conhecimento, vendo como é que a administração ela pode ser importante, né, para o nosso dia a dia, nossa vida. E também podem entrar em contato comigo para dar algumas sugestões também, que nós estamos abertos aí para colaborações, tá bom? Então, pessoal, boa noite, Rogério aí, Boa noite. e uma boa semana para todos aí. Um abraço. Obrigado. Valeu.